Então, eu vou começar falando sem óculos, né? Se eu sentir alguma dificuldade, eu boto óculos. Então, irmãos, graça e paz, já falei, né? Hoje, dia 18, mês de setembro, mês 9, estamos nos aproximando já do final do mês. E devemos lembrar que as eleições estão bem aí, né? 2 de outubro, ninguém esqueça de votar. E estamos sentindo aqui a falta de uma família do Péricles, né? Nesses dias, nós estamos dando apoio a outras igrejas. Nesse momento agora, o Péricles e a sua família estão no Bujari, dando apoio para aquela igreja ali, né? Desde ontem à tarde e hoje pela manhã, nós estivemos aqui como equipe, dando apoio para a Convenção Batista Nacional, ministrando um seminário na Igreja Batista da Pista, a Igreja Batista Nacional da Pista, né? Tivemos muito empenhado nisso. Teve momentos bons, né? Foi muito bom, foram 10 horas de aulas presenciais. É um seminário de teologia que nós cooperamos lá com aquela denominação Batista Nacional. Então, eu fiquei pensando assim, rapaz, hoje pela manhã nós ajudamos a Convenção Batista Nacional lá. Hoje à noite estamos ajudando lá a Igreja Batista do Bujari, através do Péricles, né, que está lá. E nós estamos aqui. Ou seja, nós estamos trabalhando para Deus, né? Eu me sinto bem realizado ao estar trabalhando para Deus, porque Deus é o melhor patrão, né? Quando nós trabalhamos para Ele, Ele não nos desampara, né? Ele paga um ótimo salário, não só financeiramente, mas em todas as áreas da nossa vida. Lá vai eu botar o óculos, estou acostumando já. Isso aqui, vamos ver se eu consigo ver sem óculos, né? Vamos lá. Irmãos, vamos considerar hoje Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eu estou com calor, o calor está bravo, né? Vamos ver aqui se vai dar. Mateus capítulo 13, versículo 44. Diz o seguinte: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou e escondeu. Então, pela alegria, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Só esse versículo aí, irmãos, que é uma parábola. A parábola do tesouro escondido, ou tesouro escondido. Então, esse capítulo 13 de Mateus tem 13 parábolas. São chamadas assim as 13 parábolas do reino. 7 parábolas. As 7 parábolas do reino. Capítulo 13 de Mateus, 7 parábolas. Né? E essa parábola do tesouro escondido, que o Senhor Jesus Cristo contou, tem algo a nos ensinar. Eu nunca preguei nesse texto aqui porque acho muito pequeno, né? Só um versículo. Eu digo, mas só que Jesus falou, tudo que Jesus falou é importante, né? Então vamos refletir nessa parábola. A parábola, ou ela é uma alegoria, ou seja, ela esconde uma verdade, ou então ela é uma ilustração, ou seja, ela ajuda a entender a verdade que está sendo dita, né? Eu acredito que nesse caso aqui, essa parábola é uma ilustração. Jesus está procurando nos fazer entender o que é o reino de Deus, como é que é o reino de Deus. E eu até falei recentemente que com a morte da rainha Elizabeth II, houve muita assim, publicidade em torno da morte da rainha, 70 anos de reinado, e agora o príncipe Charles, que agora será o rei, eu não sei se já foi coroado o rei Charles III, o mundo todo viu, o mundo todo acompanha. Eu falei o seguinte, digo, olha, Deus preservou
a monarquia britânica para que o povo do mundo não se esqueça o que é um reino, né? Porque nós quase não temos reinos, né? Aqui no Brasil já foi reino, mas não é mais. Mas na Bíblia, Deus tem um reino, é o reino de Deus, e o reino tem as suas próprias características. E Jesus, já procurando nos ensinar o que é o reino de Deus, ele contou essas 7 parábolas. E aí vamos ver essa parábola aqui do tesouro escondido, né? Vamos lá de novo. Também o reino dos céus, reino dos céus é a mesma coisa que reino de Deus, né? É semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Então, pela alegria que sente, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, veja só, essa cultura do tesouro escondido é uma cultura também que nós não temos praticamente mais na nossa atualidade de geração. Essa cultura de tesouro escondido não é mais algo comum na nossa cultura moderna. Mas antigamente, era muito comum esse negócio de tesouro escondido. Durante muito tempo, talvez hoje, até hoje ainda, pessoas procuram o tesouro do rei Salomão. Acho que Salomão escondeu um tesouro em algum lugar que está cheio de ouro, pedras preciosas e tal. Quando eu era criança, eu li sobre as histórias de Mil e Uma Noite, que é a literatura árabe, a história de Ali Babá e os 40 ladrões, que o Ali Babá encontrou uma caverna onde estava cheia de tesouro, ouro, prata, joias, e aí ele se escondeu lá dentro daquela caverna, e aí de repente chegaram 40 ladrões lá. Então toda aquela história. Então veja que essa cultura de tesouro escondido, a gente só conhece em filme, né? De vez em quando eu peço filme aí, a história do tesouro escondido, os caçadores de tesouro. Os piratas antigamente, eles saqueavam os navios, eles roubavam todo o ouro do navio, a prata, as joias, e aí eles iam para uma ilha, escondiam lá na ilha, e às vezes os piratas morriam lutando por aí, e nunca mais ninguém achou o tesouro que está lá na ilha. De repente tem ainda muitos tesouros escondidos por essas ilhas aí pelo mundo afora. Os galeões espanhóis, que são os navios espanhóis, quando da conquista do Império Inca aqui na América do Sul, que os navios espanhóis voltaram para a Espanha carregados de ouro, e aí muitos desses navios afundaram no oceano e nunca mais ninguém soube deles. Ou seja, pode ter muitos tesouros de navios afundados, dos galeões espanhóis. Galeões é o nome dos navios, cheio de ouro, mas ainda tem gente procurando isso aí. Então, essa cultura de tesouro escondido, a gente só conhece através de filme, de história do passado, mas hoje eu diria que o nosso tesouro é a nossa conta bancária, é a nossa poupança, o nosso dinheiro está no banco, né? O nosso tesouro está lá no banco, a conta bancária, e quando a gente vai pagar alguma coisa, a gente apela para a conta bancária, através hoje do Pix, né, da transferência bancária, e toda vez que eu vou pagar alguma coisa, precisa ser no crédito ou no débito. Aí a gente fala, então, a cultura do tesouro escondido é muito difícil para nós, porque não convivemos com essa realidade. Mas na época de Jesus, o pessoal, ele tinha muito conhecimento que era um tesouro escondido. E esse homem aqui da parábola, ele achou um tesouro escondido num campo. A gente pode lembrar assim, tipo assim, o campo de Macpela, onde Abraão enterrou Sara, era um pedaço de terra, era uma gleba de terra. Eu vou imaginar assim, que vamos imaginar que era assim, tamanho de um campo de futebol. Não sei se é um hectare, esse negócio de hectare eu não entendo muito, eu entendo mais metro. Eu creio que o campo de futebol deve ser 100 metros por 80 ou 90 por aí. Então, esse campo, onde esse tesouro estava escondido, era um pedaço de terra, era tipo um sítio, uma chácara, um terreno. E esse homem, ele achou esse tesouro, né? Não sabemos se esse homem, ele era um buscador profissional de tesouros, né? Ele andava procurando tesouro escondido por aí. O certo é que ele achou esse tesouro escondido, né? Temos que entender que o tesouro estava escondido, porque tesouro fica escondido. Porque se não ficar escondido,
vai ter um bocado de gente que vai lá para roubar o tesouro, os ladrões, né? Até gente honesta se torna ladrão nessa hora, se o tesouro tiver à vista de todo mundo. Hoje, por exemplo, eu acredito que os magnatas, bilionários, as pessoas muito ricas, elas têm cofres, né? A gente vê nos filmes, ela tem um cofre, lá dentro do cofre está cheio de dinheiro, tem a Casa da Moeda, o Banco Central, a Casa do Tesouro. Ainda hoje as nações têm esse local onde guarda dinheiro, imprime dinheiro, tem um lastro de ouro, equivalente ao dinheiro de papel. Então essa concepção de tesouro muda muito, mas aqui esse homem caçou o tesouro e ele foi e achou o tesouro nesse terreno. Eu posso só imaginar a felicidade dele, né? Olha, achei um tesouro, né? Eu imagino que naquele tesouro tinha ouro, prata, joias, moedas, né? Tipo uma moedas de ouro, moedas de prata. E era muito dinheiro, era muita riqueza ali naquele tesouro. E era um tesouro escondido. Se estava escondido, ele teve dificuldade para achar, mas ele acabou achando. Não sabemos se ele usou um cão farejador, né? Ou se ele usou um contador Geiger, né? Um contador que, tipo um leitor óptico que lê a questão dos minerais preciosos aí, deve ter tecnologia nesse assunto aí. Mas ele achou esse tesouro nesse campo. E aí a Bíblia diz o seguinte, que o tesouro já estava escondido, mas ele achou, e aí ele ficou, eu acho que ele ficou com medo de alguém ver, ele pegou e escondeu o tesouro de novo, né? Aí a gente não sabe se ele mudou de lugar, o tesouro, mas ele escondeu, acho que ele pegou a terra, botou por cima de novo, botou uns galhos de árvore lá, ele escondeu de novo o tesouro. Por quê? Porque ele sabia que aquele tesouro não era dele, ele sabia que aquele campo onde estava o tesouro não era dele. O certo é que ele se encheu de alegria, né? O homem se encheu de alegria. E aí, ele fez o seguinte, ele saiu dali, foi lá na cidade dele, vendeu tudo que ele tinha. Ele vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu tudo que ele tinha. E aí ele foi procurar saber quem era o dono daquele campo, que estava o tesouro. Veja que o tesouro estava ali, mas tinha o campo. E aí quando ele descobriu o preço daquele campo, é possível que o dono do tesouro do campo nem sabia que tinha um tesouro ali. Mas o homem foi, quando ele vendeu tudo que ele tinha, que ele apurou aquele dinheiro, ele foi lá e comprou aquele campo. Eu acho que foi muito caro, tudo que ele tinha. E aí eu quero, irmãos, veja o seguinte, essa expressão aqui, olha, tudo quanto tinha, ou tudo quanto tem, está aqui no texto, né? E aí ele voltou e ele comprou aquele campo. E aí quando ele chegou lá, ele pagou, ele pegou a escritura, registrou no cartório, e agora ele estava feliz, porque agora ele disse, olha, esse campo agora é meu. Agora eu sou o dono, ninguém pode entrar, agora eu estou seguro, e eu sei que o tesouro está lá, né? O tesouro está ali, e aquele tesouro é meu. Então valeu a pena eu ter vendido tudo quanto eu tinha para comprar aquele campo com o tesouro. Pode ser que eu não tenha mais nada, mas com o tesouro que eu tenho agora, eu vou recuperar tudo que eu tenho, e ainda muito mais. Ele pensou assim. Só, irmãos, que isso aqui é uma parábola, é uma comparação. Isso que eu estou falando de tesouro literal, é só uma comparação que Jesus está fazendo para a gente entender o que é o reino de Deus. Então ele disse assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que caçava tesouros e achou o tesouro no terreno, e foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele terreno. E ainda, eu quero mudar o texto aqui para um outro lugar que fala de tesouro, aqui em Mateus. Mateus capítulo 6. Ele vai falar de tesouro ainda aqui. Agora, nesse caso aqui, que eu vou ler agora, não é parábola. Aqui, Jesus está falando literalmente de tesouro, ou de riqueza. Ou de riqueza, né? Então, Mateus 6, 19. Olha o que diz aí. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem,
e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aqui ele está falando é de dinheiro mesmo, de riqueza material mesmo. Aqui é literal, não é alegoria, isso aqui não é parábola, isso aqui, né? Mas ele está dando orientação sobre o que é realmente essa questão do tesouro. Então, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. É isso que Jesus está dizendo. É claro, irmão, que nós aqui, nós seres humanos normais, a gente não obedece a esse mandamento literalmente, né? Eu acho que até a gente tem que ter uma certa prudência para não se precipitar e de repente, de cara, já ir obedecendo um mandamento desse sem compreender todas as circunstâncias. Senão, nós todos aqui teremos que chegar lá, vender a nossa casa, o nosso apartamento, o nosso carro, e de repente a gente ficava sem nada, de cara para cima. Mesmo a igreja primitiva que fez isso lá, você vê, nos primeiros capítulos do livro de Atos, o pessoal da igreja primitiva vendeu tudo que tinha, vendeu a casa, o campo, e entregou tudo para os pobres. Eles começaram distribuindo para os pobres, mas depois eles entregaram para os apóstolos distribuírem para os pobres. Só que quando chega lá pelo capítulo 11 de Atos, eles estão passando necessidade. Então o pessoal da igreja que doou tudo, estava passando necessidade. Aí o apóstolo Paulo, que estava na Acaia e na Corinto, Tessalônica, Macedônia. A Macedônia e na Acaia, eles levantaram oferta para socorrer os crentes da igreja de Jerusalém que estavam passando necessidade. Provavelmente nessa hora alguns podem ter assim: rapaz, eu tinha casa, tinha até um sítio ali, mas eu dei tudo para a igreja, dei tudo para os pobres, dei tudo para os apóstolos, e agora eu estou passando necessidade. Então, irmãos, aí tem que discernir o que o Espírito Santo vai falar para cada um de nós especificamente, né? Mas voltando para a parábola, aí na parábola do tesouro escondido, o que ressalta nessa parábola aqui é o valor desse tesouro. Jesus disse assim: o valor desse tesouro que esse homem achou nesse campo, ele naturalmente valia mais do que tudo que ele tinha. Tudo que o homem tinha não daria para cobrir o preço do tesouro, porque o tesouro era muita riqueza. Só que o dono do tesouro, quando vendeu o tesouro, provavelmente não sabia que tinha um tesouro naquele campo, então ele vendeu o campo. Então, valeu a pena o homem ter vendido tudo que tinha para comprar aquele campo por causa do tesouro. Mas se aquele campo não tivesse tesouro, ele teria feito um mau negócio, né? Porque eu comprei esse campo, mas agora que eu observei, não tem mais tesouro aqui. Então fez um mau negócio, vou ter prejuízo. Então o que dava valor àquele campo era o tesouro que estava escondido lá, só que estava escondido. Mas aquele homem achou. E ele reconheceu que valia a pena ele vender tudo que ele tinha, ficou sem nada para comprar o campo que tinha o tesouro. Vamos para outro texto agora, irmãos, que a gente ia entender mais esse negócio aqui. Mateus 19. Mateus 19. A partir do verso 16. A história do jovem rico, né? Diz assim, Mateus 19, 16: e eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos.
E disse-lhe mais, e disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, que significa não mentirás, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou para ele, disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens. Olha só, irmão, essa expressãozinha aqui, ó, da parábola do tesouro escondido. O homem foi e vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo que tinha um tesouro lá. Agora, essa expressão aparece aqui de novo, conecta aí na interpretação, né? Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aí você conecta esse tesouro do céu com Mateus 6,19, onde diz assim: não ajuntai tesouro na terra, mas ajuntai tesouro no céu. Aí ele está dizendo aqui: e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Tem um bocado de coisa aqui que pode nos ensinar. Vamos lá, vamos ver se eu consigo avançar nesse texto aqui. Disse então Jesus aos discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Olha o que ele falou lá, né, na parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é semelhante ao homem que comprou aquele campo que tinha um tesouro lá, o reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhes: eis que nós deixamos tudo. Olha novamente, irmãos, olha só. O homem vendeu tudo que tinha, comprou o campo. Jesus falou para esse jovem rico: vende tudo quanto tem e dá aos pobres, me segue. Agora Pedro disse: mestre, nós deixamos tudo que nós tínhamos. Aqui, ó, eis que nós deixamos tudo, Pedro está dizendo, e te seguimos. Pedro fez o que o jovem rico não quis fazer. Aí Pedro espertamente diz: qual será então o nosso galardão, ou a nossa recompensa? O que é que nós vamos ganhar? Olha lá, o cara ganhou o tesouro escondido lá no campo, quando ele vendeu tudo que tinha e comprou o campo, né? E disse Jesus disse: em verdade vos digo que vós aqui são os discípulos de Jesus, né? Pedro, o discípulo que estava ali, que me seguistes, quando na regeneração, aí vem a data de receber a recompensa. A regeneração aqui, irmão, significa a regeneração do corpo. Quando o nosso corpo for regenerado, ou seja, transformado num corpo imortal. Romanos 8, 23, o versículo. Quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E agora veja só, irmão, olha, vende tudo quanto tens. Pedro vendeu tudo que deixou, tudo que tinha, seguiu Jesus. E aí Jesus diz, verso 29, e todo aquele que tiver deixado. Aí eu vou perguntar um negócio aqui para vocês aí. O que é que você já deixou para trás por causa do reino de Deus? O que é que você abriu mão por causa do reino de Deus? O que é que você abriu mão? O que é que você renunciou por causa do reino de Deus? Qual foi o preço que você já pagou por causa do reino de Deus?
Aí eu vou dizer um negócio aqui para vocês. Eu vou contar minha experiência pessoal agora, né? Eu não gosto de contar experiência pessoal porque as experiências pessoais elas são diferentes. Para cada pessoa tem uma, né? Mas quando eu entrei primeiro eu entrei no exército, né? Eu servi o exército. Edilson também serviu, né, Edilson? Exército. Quarta Companhia de Fronteira, 1973. Servi um ano de exército, basicamente um ano de exército. E aí eu fui soldado e cabo do exército, eu saí como cabo recruta, né? Cabo do efetivo variado. E depois de alguns poucos meses ali, talvez uns 2 ou 3 meses, começou a Polícia Militar do Acre. E eu fiz concurso e entrei na Polícia Militar do Acre como soldado. E aí, tinha acabado de sair da vida militar, tinha todo treinamento militar no exército, um ano, uma benção na minha vida, né? Então, me tornei soldado da Polícia Militar depois do curso. Depois de ter sido cabo do exército, agora me tornei soldado da Polícia Militar e fiz o curso de soldado da Polícia Militar. Estava fresquinho, recém saído do exército. E aí depois eu fui para São Paulo fazer o curso de sargento da Polícia Militar do Acre em São Paulo. E fiquei aquele ano de 1975 lá em São Paulo, fazendo o curso lá, e voltei. E depois do ano seguinte, eu fiz o concurso para oficial da Polícia Militar e fui para Salvador, Bahia, para fazer o curso de 3 anos, internato rigoroso lá. E aí, irmão, quando eu voltei, só que lá em Salvador, eu me tornei crente, né? Depois de 6 meses em Salvador, então me tornei crente, parei de beber, e todas aquelas coisas pecaminosas eu parei, né? E fui lutar para viver a vida cristã. Durante 2 anos e meio eu fiquei lá na academia de polícia como crente. Além de mim tinha um outro jovem, que hoje é coronel da Polícia Militar de Alagoas. Eu acho que ele é coronel do Corpo de Bombeiro lá, pastor da Assembleia de Deus. Só nós 2 éramos crentes, ele era crente antes de mim. E aí eu voltei para o Acre, tenente da Polícia Militar do Acre, jovem, solteiro, orgulho da minha família. O meu pai não sabia onde me botar. Qualquer amigo que ele botar, vem cá, eu quero te apresentar meu filho que é oficial da Polícia Militar. Eu com a minha espada de oficial, o maior orgulho do meu pai. Eu era até impaciente, meu Deus, lá vem o meu pai com essa besteira, querem me apresentar para os amigos dele. Eu acho que eu fui muito assim, indelicado, né? Eu não compreendi o orgulho que o meu pai tinha de mim. Só, irmãos, que eu percebi que a minha vida cristã corria perigo. E aí um dia eu vi um panfleto assim, vários jovens, Seminário Batista Equatorial, um bocado de rapazes e moças, né? Vinham juntar-se a nós, estudar teologia para servir a Deus. Aí eu pensei, orei, eu vou nessa. Mandei um requerimento para o Comando Geral da Polícia Militar, pedindo minha demissão. E aí o governador fez um decreto me demitindo, me liberando da Polícia Militar do Acre. E eu fui sem nada para passar fome no seminário. A minha mulher, cheguei lá, ela estava lá, ela é testemunha. Eu passei fome literalmente no seminário, porque eu fui para lá sem um salário, né? Sem um salário. Tá certo? Obrigado. E aí, irmãos, mas eu fiquei lá, curso de teologia. Depois fui melhorando, né? Algumas igrejas começaram a mandar uma pensão para mim, para me ajudar. Eu comecei a trabalhar como seminarista numa igreja lá, em Belém, Igreja Batista do Telégrafo. Depois fui para a primeira Igreja Batista do Pará, fui ser seminarista lá também, sempre recebendo lá uma ajuda de custo, né? E finalmente, depois de 4 anos no seminário, nós nos formamos. E aí nós 2 jovens aqui crentes, né? Até então só tinha o Pérez e a Débora, né? As 2 crianças pequenas. Aí nós fomos para o interior de Rondônia como missionários, Costa Marques, uma cidadezinha de pescadores na fronteira com a Bolívia, aonde era um paraíso de malária. O pessoal de Costa Marques sabia tudo sobre malária.
Quando alguém tinha qualquer sintoma de malária, ele já sabia. Como é que é? 2 cruzes de falcípara viva aqui, é o nome das malárias, né? E ele já sabia que tinha que fazer uma lâmina com a gota de sangue. Eles sabiam tudo, porque era um paraíso de malária, parecia um pedacinho da África. O Pérez pegou malária lá, né? O Pérez pequenininho pegou malária lá. Depois de um ano lá, a gente veio para Rio Branco de novo. O resto é história, né? Meus irmãos, quando eu me lembro disso, olha, eu achei o tesouro escondido. E eu renunciei a tudo que eu tinha. Uma carreira brilhante, meteórica dentro da Polícia Militar. Eu renunciei a tudo isso. Por causa do tesouro escondido. Aí eu vou dizer para vocês aqui, ó. Essa história do jovem rico, sabe o que é? Sabe o que é o tesouro escondido? Aqui está o segredo do texto. Jesus é o tesouro escondido. O tesouro escondido é Jesus. Esse jovem rico, ele achou o tesouro escondido, Jesus. Só que ele não quis cumprir a condição, que Jesus tinha ensinado, né? Ele não vendeu tudo quanto tinha. Ele não quis abrir mão de tudo quanto ele tinha para comprar aquele campo com o tesouro. Só que na época eu fiz isso. Eu acho que foi uma tristeza para o meu pai, uma tristeza para os meus amigos e parentes. Todo mundo me aconselhou a não fazer isso, até os irmãos da igreja me aconselharam a não fazer isso. Mas eu fui. E olhando para trás hoje, irmão, não me arrependo. Porque Deus sabe. Às vezes tem pessoas que olham para mim e dizem assim: rapaz, o pastor Pedro é muito abençoado, né? Ele é muito próspero. Mas não sabe o preço que eu paguei para chegar onde eu cheguei. Agora, justiça seja feita. Não, eu era solteiro, era só eu. O que eu decidi, se não envolvia uma família, no caso aqui. Depois que você casa, é diferente. Aí você não pode tomar determinadas decisões, acho eu, sem envolver a mulher e os filhos, porque a família é a mulher e os filhos, né? Hoje eu não sei se eu teria condições de fazer isso, mas naquele tempo eu tive. E aí vem a questão do tesouro escondido, irmãos. O tesouro escondido é Jesus. Esse jovem rico, ele achou o tesouro escondido. Só que quando Jesus disse assim para ele: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e me segue. Ele não fez isso. Ele achou muito duro. Ele não teve fé. E aí a Bíblia diz aí, porque ele possuía muitas propriedades. Lucas diz que ele era muito rico. Então, você imagina se aquele homem do tesouro, ele achou o campo lá, achou o tesouro naquele campo escondido, e ele disse assim: eu vou perguntar quanto é o preço desse campo. Aí chega lá, no local da venda, e disse: quanto é aquele campo? Ah, aquele campo é tanto. Ih, minha filha, se eu for comprar aquele campo, eu vou ficar sem nada. Eu vou ter que vender meu carro, a minha casa, tudo que eu tenho. Se eu for vender aquele campo, eu vou ficar sem nada. Rapaz, não vou encarar essa não. Eu vou ficar com as minhas coisas, deixa aquele campo para lá. Foi o que esse jovem fez. Ele encontrou o tesouro escondido. O tesouro escondido é Jesus. E aí Jesus falou para ele o preço do tesouro, do comprar o tesouro. Ele não teve fé. Ele não aceitou o desafio. Aí eu pergunto a você aqui: você encontrou o tesouro escondido? É Jesus. Mas você está disposto a pagar o preço do tesouro? A gente diz assim: a salvação é de graça. Outro diz assim: não, a salvação não é de graça não. A salvação custa tudo que você tem e tudo que você é. Você está disposto a pagar esse preço? Por esse tesouro é Jesus. Foi por isso que Pedro disse: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus disse: olha, na regeneração, ou seja, na vinda de Jesus,
Quando esse corpo nosso mortal for transformado num corpo imortal, isso significa regeneração, a redenção do nosso corpo, né? Vocês vão receber a recompensa. Aí ele vai dizer aqui, verso 29, Mateus 19, 29. Todo aquele que tiver deixado casas, se você deixou uma casa por causa do reino de Deus, você vai receber 100 casas. É isso que ele está dizendo. É simples assim, né? A palavra de Jesus, ela é empenhada e é cumprida. Aquele que tiver deixado casas ou irmãos, você deixou algum irmão ou irmãs, deixou alguma irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras. Aquele jovem rico tinha muitas propriedades. Se ele tivesse pago o preço do tesouro, na regeneração, ele receberia 100 vezes mais de todas aquelas propriedades que ele está falando aqui. Jesus está prometendo, né? Por amor do meu nome, Jesus está dizendo, é deixar por amor do meu nome, porque o tesouro escondido é Jesus. Receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aí eu pergunto a você, você está disposto a vender tudo quanto tens para comprar esse terreno que está o tesouro escondido? Agora, irmãos, antes que a gente desanime, quando a gente chega em Lucas, logo depois dessa história do jovem rico, nós vamos encontrar Zaqueu, que era rico. Aí Zaqueu disse assim para Jesus: Senhor, resolvi dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho enganado alguém, defraudado, eu restituo 4 vezes mais. Jesus aceitou. Então, significa então que talvez você não tenha que vender tudo que você tem, mas o preço do terreno é esse. Eu acho que Jesus disse assim: Zaqueu, você resolveu dar metade dos seus bens para os pobres, mas o resto que ficar com você é meu. Saiba que eu é que sou o dono. Eu vou deixar você administrar, mas na hora que eu pedir você vai ter que dar. É assim que funciona. Pode ser que até agora Jesus não lhe pediu nada, mas saiba que tudo que você tem e tudo que você é dele. Esse é o preço do tesouro, para que você possa receber a recompensa. Eu quero concluir, irmãos, essa palavra, Filipenses capítulo 3, porque tem a ver assim, irmãos. Olha só, o apóstolo Paulo encontrou o tesouro, o apóstolo Paulo pagou o preço pelo tesouro. Filipenses 3, vamos ler alguns versículos aqui para terminar de Filipenses 3, olha só. Filipenses capítulo 3, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer a sua biografia, quem ele é, a sua linhagem, a nobreza da sua linhagem. Então ele diz assim, ó, Filipenses 3, 5, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Olha a ideia de vender tudo que tem aqui, que Paulo está dizendo aqui, ó. E na verdade tenho também por perda todas as coisas. Olha só, a mesma expressão, vende tudo que tu tens. Paulo diz: tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, ou refúgio, ou lixo, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos, não que já a tenha alcançado, o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo
para que fui também alcançado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo encontrou o tesouro, e ele vendeu tudo que ele tinha, e ele comprou aquele campo por causa do tesouro. O tesouro é Cristo. E tudo que Paulo tinha, irmãos, aqui não está se referindo mais a dinheiro. Ele disse: olha, a nobreza da minha linhagem, eu sou judeu de raiz, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ou seja, ele disse: eu poderia me gloriar da minha linhagem judaica, mas tudo isso eu reputo como perda, como escória, como lixo, pelo valor do tesouro, Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual eu perdi todas essas coisas. Irmãos, isso aqui é o preço do tesouro, o tesouro escondido. Você já achou esse tesouro? E não é só achar, porque você pode já ter achado o tesouro, porque aquele homem ele achou o tesouro. Mas mesmo achando o tesouro ainda não era dele, porque ele ainda não tinha comprado. Enquanto ele não pagasse o preço daquele terreno que estava o tesouro, ele não se sentia seguro, porque o tesouro não era dele, enquanto ele não pagasse o preço. Aí eu pergunto: você já está disposto? Pode ser que você já achou o tesouro, mas o jovem rico também achou, só que ele não estava disposto a pagar o preço. Você está? O apóstolo Paulo achou, pagou o preço, até o Zaqueu. Então eu vou fazer o seguinte: pode ficar em pé. Não se